Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não creio que o Espírito Santo queira palmas. Ele quer que você nos ajude a pagar as nossas contas. Amém? Ele quer que você bata a mão no bolso. Teologia da prosperidade, uma das coisas que mais assolam o evangelicalismo brasileiro e o Brasil em si. E esse é um vídeo que eu quero entrar nessa polêmica justamente para falar quem são esses teólogos da prosperidade, como eles conseguem ali formar o seu rebanho e também expandir um pouco para além disso. Qual que é a culpa de quem frequenta esse tipo de lugar, esse tipo de igreja, seita? E um outro ponto, qual que são os problemas sociais decorrentes disso? É muito comum a gente trabalhar com uma ideia evangelical, uma ideia de evangélico, em que está nas igrejas desse pessoal, né, do pessoal que está prometendo mundos e fundos para aquele que é fiel. A gente vê casos como Universal, Igreja Internacional da Graça de Deus, em vários outros nomes que eu vou até evitar falar tantos, porque a lista é enorme, justamente por pegar um apelo muito, muito do coração do brasileiro hoje, que é o sucesso. E o sucesso tem sido definido em termos porcamente financeiros, e esse é um grande problema. Mas vamos definir um pouco mais o que seria a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, se a gente for resumir bastante, ela promete para você bênçãos financeiras, bênção nesse mundo, se você for fiel a Deus de uma determinada forma. Só que não é exatamente ser fiel a Deus, mas é ser fiel, muitas vezes, à igreja a qual está pedindo essa sua fidelidade. Temos exemplo, então, de várias passagens sendo usadas fora de contexto para falar que se você dá o dízimo, você recebe 10 vezes mais, até 100 vezes mais. E se você não tem o dinheiro para dar o dízimo, você tem que tirar o dinheiro da comida para dar o dízimo, tendo a fé de que será ajudado. E eu não estou falando contra exatamente a ideia de dízimo ou mesmo contra a ideia de que você tem que ajudar e contribuir na igreja. Não, eu estou falando na condicionalidade direta que está sendo colocada entre bens financeiros e a sua fidelidade a uma igreja. E o primeiro ponto assim que é delicado a gente tratar é que qual que é a diferença que eu quero destacar? A fidelidade a Deus de fato é abençoadora. E muitas das pessoas que vão bater na teologia da prosperidade não vão mencionar isso. E eu te falo por experiência própria, posso falar na experiência de outros também, mas o momento que você serve a Deus, você está mais contente com os seus bens financeiros. E assim, você pode atingir realmente uma prosperidade que vai além das finanças. Uma prosperidade não necessariamente só financeira, né? Mas também uma felicidade de contentamento ao necessário que você tem. A gente tem promessas financeiras, sim, na Bíblia, a de que o justo não vai mendigar o pão, por exemplo, mas o que se desvia no movimento neopentecostal e na teologia da prosperidade é qual que é a nossa ação diante de Deus e qual que é a certeza dada de volta. Vou explicar melhor. Então, para condicionar o que é ser justo diante de Deus,
muitas igrejas aí vão colocar que você tem que não só dizimar, mas ofertar de todo o coração, mas com aquele afinco de que você está realmente ajudando o reino de Deus. Mas quando eles fazem isso, eles não contextualizam muito bem e eles deixam entender várias coisas. Então, a ambiguidade é um termo muito aplicado dentro de teologia neopentecostal, justamente para você entender, ter um caráter ali de que você vai sair daquela condição imediatamente e de que você, ao fazer aquilo, vai ser diretamente abençoado financeiramente da forma que você quer. Tanto é que nesses movimentos existe uma vinculação específica de bênção para caso você contribua, para caso você oferte e tudo mais. O que são essas contribuições específicas? Não, o que são essas bênçãos específicas? Trocar de carro, arranjar um emprego, trocar a casa. Eles vão ali naqueles top 5 desejos financeiros da população brasileira. E aí que eu quero transitar aqui para a culpa de quem frequenta esses lugares. A culpa de quem frequenta esses lugares é justamente porque eles são pescados pela sua própria ambição. Não querem. Muita gente dessas tem verdadeiros crentes dentro dessas igrejas, mas muitos deles são fisgados através da própria ambição e do amor ao dinheiro. Então, qual que é o motivo pelo qual eles vão para a igreja no primeiro momento? Porque o pastor pastor entre aspas, né? Prometeu que ele sairia daquela condição de miséria, ou que arranjaria um emprego, ou que melhoraria de condição de vida. E isso aplicado a indivíduos, a gente vê muito pouco na Bíblia, e às vezes assim, até o contrário. Aquele que é cristão, às vezes vai se fazer mais humilde porque ele vai compartilhar mais os seus bens, ele vai literalmente abrir mão do seu apego nesse mundo em partes. Obviamente, a gente vive nesse mundo e a gente precisa de coisas nesse mundo, mas ele vai ter uma mente coletiva, uma mente comunitária muito mais forte e não individualista. O que, de fato, nessas teologias da prosperidade, a gente vê promessas individuais, de progressão individual. Se essa progressão individual é puramente financeira, podemos chamar também de teologia da prosperidade. Mas se essa progressão espiritual e individual, também focando ali a comunidade, fosse uma progressão de santificação em caminho a cumprimentos da lei de Deus, a gente vê já um caminho bem distante entre essas duas definições. Posso dar vários exemplos. Você provavelmente já viu alguma pregação onde o coach ali na frente falava para você que se você crê, você vai vencer e tudo mais. Essas promessas da boca da pessoa que está naquele púlpito são feitas para pegar o seu emocional. E muitas vezes, quase 100% das vezes do que eu vi e eu cresci a minha fé, apesar de igreja pentecostal que eu frequentei, neopentecostal na verdade, isso já faz mais de 10 anos, tá? Apesar disso, minha fé cresceu lá, eu sei o quanto que os textos são tirados de contexto. Basicamente, a gente tinha um texto falando de uma coisa e a conclusão sendo oposta a isso. Um exemplo muito comum, quando a gente fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Como que um teólogo da prosperidade vai enxergar isso? Se o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, você tem que dar seu dinheiro para a igreja. E veja que você abrindo mão do seu dinheiro, ele te dá uma contra-oferta. Mas Deus não vai te desamparar, Ele vai te dar 10, 100 vezes mais, Ele vai te transformar de um homem cauda para um homem cabeça e várias outras coisas que são totalmente tiradas de contexto. Quando a gente analisa esses textos, obviamente não se tratava disso. E eu quero aqui, finalizando, mas falando do ponto mais importante, qual que é o problema na nossa sociedade que decorre disso? Bem, a gente tem uma sociedade onde a gente quer aquela bênção fácil, né? A gente quer o benefício, o paternalismo e a isenção da responsabilidade pessoal. Então, sim, Deus pode te ajudar financeiramente, Deus pode cuidar das suas finanças, mas Deus nunca prometeu isso à parte da sua própria responsabilidade. Então, o que define se você vai ser bem-sucedido na sua carreira, o que define se você vai ser bem-sucedido na sua vida é também a sua vida secular, não só a sua vida de contribuição com a igreja e tudo mais. E sim, essa vida secular, essa vida que você vive no seu trabalho, no dia comum, é uma vida diante de Deus, é uma vida que você pode ser e deve ser fiel a Deus. O grande problema, a nossa sociedade separou o que é secular do que é espiritual, sendo que a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, é um dos atos mais espirituais que a gente pode ter, porque é o nosso dia a dia. Se a gente vive o dia comum diante de Deus, a gente vai ter um maior respeito com o tempo trabalhado, a gente vai ter também uma melhor diligência ali, um melhor cuidado com as coisas colocadas em nossa mão, com a nossa casa, com nossas finanças. E isso, sim, com a mente cristã, faz com que a gente saia e multiplique em 10, 100 vezes mais, se pudermos usar esse texto para isso. Mas, obviamente, é uma analogia. Obviamente, teria muito mais coisa para falar. A gente pode definir algumas coisas melhor. Eu sei que vocês podem ter dúvidas, então deixem nos comentários. Se você gosta desse tipo de reflexão, por favor, curta esse vídeo e eu espero continuar agregando a nossas conversas da perspectiva de um cristão reformado e ex-neopentecostal.